Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Hoje nós vamos ler Números capítulo 4, verso de número 3. A idade para o serviço levítico era de 30 anos, como diz esse versículo, ou 25 anos, como diz lá em Números capítulo 8, verso de número 24. Ou ainda 20 anos, como diz Esdras capítulo 3, verso de número 8. Então, para o serviço sacerdotal, a pessoa tinha que ter 30 anos, 25 anos ou 20 anos. Porque Jesus, a partir dos 30 anos, ele foi, então, batizado por João Batista e logo após, então, foi instruído para o serviço sacerdotal. Mas Jesus já estava com 30 anos. Então, na verdade, é 20, 25 ou 30. Bom, de acordo com Números 4, versículo de número 3, era a idade de 30 anos para cima, até aos 50 será dado todo aquele que entrar neste serviço. Que serviço? Do tabernáculo, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Entretanto, Números, o mesmo livro, logo no capítulo 8, verso de número 24, afirma: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação. E ainda Esdras capítulo 3, verso 8, diz que e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem a obra da reconstrução da casa do Senhor. Há uma contradição nessas passagens. Então você vê que o próprio livro, mas com dois capítulos e versículos do mesmo livro, do mesmo autor, diz que o serviço sacerdotal seria de 30 anos e outro está dizendo que seria de 25 anos. E o Esdras, que era um escriba, muito conhecedor do hebraico, diz que o serviço sacerdotal tinha que ser a partir dos 20 anos. Então vamos entender se é a partir de 20, de 25 ou de 30 anos. Né? A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é uma distinção feita no texto com referência ao tipo de serviço que é descrito em cada caso. Em Números 4:3, o texto fala de todo o que entrasse no serviço para exercer algum encargo, isto é, qualquer tipo de ocupação. Não era uma ocupação específica, era para ser qualquer ocupação na tenda do tabernáculo. Bom, Números 8:24 refere-se àqueles que eram chamados para fazerem o seu serviço, que significava um trabalho ou um ofício específico, tá bom? Então, Números capítulo 4, verso de número 3, diz que aos 30 anos o sacerdote, ele já era nomeado sacerdote, ou levita, ele faria qualquer atividade dentro do templo, ok? Em Números capítulo 8, verso de número 4, do mesmo livro, está dizendo que ele faria um serviço específico a partir de uma determinada idade, tá bom? Agora vamos entender o que Esdras quis dizer em relação a esses serviços aí. Então a diferença aqui indica que os mais jovens referidos em número 8:24 provavelmente eram aprendizes que recebiam algum trabalho manual para fazer em treinamento, ou seja, uma forma de estágio, tá bom? Um estagiário. Posteriormente seriam admitidos no serviço oficial do tabernáculo quando tivessem 30 anos, conforme Números capítulo 4, verso de número 3. Segundo Esdras capítulo 3, verso 8, especificamente afirma que aqueles levitas tinham sido indicados para superintenderem a obra da casa do Senhor. Essa não era um serviço oficial levítico do tabernáculo. Era um serviço bem diferente, o de supervisionar a reconstrução do templo. Então, Números está falando de trabalho interno. Esdras está falando de trabalho externo. Não é dentro do templo, ok? Então, Esdras está dizendo que a partir dos 20 anos, a pessoa que queria fazer algum serviço dentro da casa de Deus, ele teria que ter
a partir dos 20 anos, ok? Já no caso de números, você vê que é uma especificação em adotar se ele vai fazer um determinado serviço ou não, ok? E também devido ao fato de que o número de levitas que tinham retornado do cativeiro é de apenas 74, conforme Êxodo capítulo 2, verso 40, e Neemias 7, 43, tornou-se necessário empregá-los nessa função, incluindo os de idade menor, para que houvesse um número compatível com a necessidade de supervisão daquela obra. Também Davi empregou levitas com 20 anos. Isso você pode ver isso em Crônicas, capítulo 23, verso de número 24. E fez isso porque os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Aparentemente, o trabalho de transportar o tabernáculo de um lugar para o outro no deserto requeriria pessoas mais maduras e mais fortes. Esta prática, aparentemente iniciada por Davi, foi seguida também por Esdras no seu tempo. Então, nós vemos 3 funções diferentes, 3 idades diferentes. A partir dos 20 anos, era para fazer o serviço externo, que era na produção do templo. Com 25 anos, ele faria um estágio dentro do tabernáculo, ok? Para depois ver qual a melhor função que ele poderia exercer dentro do templo. E aos 30 anos, então, ele assumiria de vez então a forma como sacerdote. Possivelmente Jesus, então, ele pegou dos 25 até os 30 anos, fez um estágio para ser então aceito como sacerdote do templo da casa de Davi. Tá bom? Então não há contradição nenhuma e o texto está dizendo exatamente esses contrastes aí. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, Deus o abençoe e nos vemos então na próxima aula.